Em um restaurante luxuoso, um bilionário decidiu zombar de uma simples garçonete diante de seus amigos, pedindo que ela desse uma opinião sobre um negócio de 40 bilhões. O que deveria ser apenas uma piada arrogante, terminou no momento em que ela respondeu com 5 palavras que fizeram a mesa inteira ficar em silêncio absoluto. Ninguém imaginava que aquela mulher que servia café escondia um passado capaz de derrubar um império financeiro construído sobre mentiras. E naquela noite, uma verdade enterrada por anos estava prestes a vir à tona, com consequências que ninguém ali conseguiria prever. Antes de descobrir como uma simples pergunta mudou o destino de milionários e revelou uma fraude gigantesca, já se inscreva no canal e prepare-se para uma história de inteligência, vingança e justiça que vai te deixar sem palavras. A noite de quinta-feira caía sobre a Avenida Brigadeiro Faria Lima como uma segunda pele de neon e fumaça fina. Dentro do Ecla, o restaurante mais exclusivo da capital paulistana, encravado no 50º andar de uma torre de vidro e aço na Vila Olímpia, o som discreto de talheres de prata contra porcelana importada se misturava ao murmúrio contido de negócios que valiam fortunas. Ecla não era um lugar para quem tinha dinheiro. Era um lugar para quem tinha poder suficiente para fazer o dinheiro esperar do lado de fora. Valentina Soares atravessou o salão principal carregando uma bandeja de champanhe com a postura exata de quem aprendeu a não ser vista. 36 anos, cabelos castanhos presos num coque severo, uniforme preto imaculado, passos calibrados para não fazer barulho. Ela sabia exatamente quantos passos separavam a cozinha da mesa 12, quantos segundos levava para encher uma taça sem derramar uma gota, e como inclinar levemente a cabeça para que os clientes se sentissem atendidos sem precisar olhar para ela de verdade. Invisibilidade era uma arte. Ela havia passado 3 anos aperfeiçoando-a. A mesa 12 estava ocupada por Augusto Ramos Cavalcante, 62 anos, fundador e presidente do Grupo Cavalcante, um dos maiores conglomerados de infraestrutura e energia do país. Ao seu redor, um círculo de executivos de gravata afrouxada e sorrisos largos celebrava o que parecia ser uma conquista importante. Valentina serviu as taças sem levantar os olhos além do nível das mãos, mas seus ouvidos registravam tudo com precisão cirúrgica. 42 bilhões, disse Augusto, batendo levemente a palma aberta na mesa. Essa aquisição vai nos colocar em outro nível. A Nexum é a joia do setor tecnológico brasileiro. Vocês sabem o que significa controlar a infraestrutura digital de 12 estados? Os outros acenaram com entusiasmo. Valentina reconheceu alguns rostos. Diego Furtado, diretor jurídico do grupo, Clarissa Vente, responsável pela área de gestão de riscos, e Hélio Braga, assessor financeiro pessoal de Augusto há mais de uma década. Havia também 2 homens que ela não reconheceu, provavelmente representantes do outro lado do negócio. Ela terminou de servir e recuou 2 passos, posicionando-se perto da coluna de mármore que dividia o salão, pronta para voltar quando fosse preciso. Ela havia chegado ao Ecla por acidente, ou pelo que parecia acidente na época. 18 meses antes, ao sair de um emprego anterior num café de bairro no Ipiranga, havia passado em frente a uma placa de "Contrata-se" fixada na porta de serviço de um prédio comercial na Faria Lima. A entrevista havia durado 15 minutos. A gerente de recursos humanos havia perguntado sobre experiência em serviço de alta gastronomia, e Valentina havia mencionado um período de estágio que havia existido de verdade, anos antes, quando ainda era estudante e trabalhava para pagar a faculdade. O resto havia sido construído sobre aquela base real, não mentiras inteiras, mas verdades selecionadas, que era a forma mais sustentável de manter uma identidade paralela. O Ecla havia se mostrado com o tempo um posto de observação privilegiado. Os clientes falavam livremente na frente dos garçons, não por descuido, mas por uma crença arraigada de que o pessoal de serviço não possuía nem o vocabulário, nem o interesse para decodificar o que era discutido. Valentina havia ouvido ao longo de 18 meses conversas que envolviam nomes, números e estruturas que ela reconhecia do seu tempo anterior. Havia catalogado mentalmente tudo, sem saber exatamente o que faria com aquilo.
sustentada pela convicção vaga de que informação acumulada era mais valiosa do que informação desperdiçada. Naquela quinta-feira, quando a mesa 12 começou a encher com rostos que ela reconhecia, alguma coisa mudou na qualidade da sua atenção. Não era alarme. Era o ajuste preciso de um instrumento que havia estado em stand-by por tempo demais. Foi então que o comentário mudou tudo. Diego Furtado, com a segunda taça de champanhe já na mão, apontou para Valentina com um gesto casual e disse, em voz alta o suficiente para que toda a mesa ouvisse: "Ei, Augusto, já que todo mundo tem uma opinião sobre esse negócio, que tal ouvir o que nossa garçonete acha? Ela deve herdar uma perspectiva única." As risadas que se seguiram foram do tipo que não precisam de graça para existir. Bastava a hierarquia implícita no gesto. Augusto Cavalcanti olhou para ela com os olhos de quem está prestes a participar de uma brincadeira inofensiva. "É verdade. Venha cá, moça. O que alguém que serve café pensa sobre uma aquisição de 42 bilhões? Valentina não se moveu por 2 segundos inteiros. Nesses 2 segundos ela calculou tudo. Calculou o risco, calculou a exposição, calculou o preço do silêncio e o preço de falar. E então, pela primeira vez em 3 anos, decidiu que o preço do silêncio era alto demais. Ela caminhou até a mesa e disse, com voz firme e baixa: "Isso é uma armadilha para o senhor." O riso morreu antes de terminar. Augusto Cavalcanti ergueu uma sobrancelha. Diego Furtado pousou a taça. Clarissa Wendt cruzou os braços devagar. "O quê?" disse Augusto, mais com curiosidade do que com irritação. "A Nexum parece valiosa no papel", disse Valentina, mantendo o tom calmo de quem está descrevendo o cardápio. "Mas seu patrimônio real foi transferido para uma estrutura paralela nos últimos 18 meses. O que resta são ativos supervalorizados e passivos ocultos que o senhor vai herdar no momento em que assinar a aquisição." O silêncio que se instalou na mesa 12 era diferente do silêncio elegante que normalmente habitava o ECLA. Era o silêncio de quem acabou de perceber que o chão sob seus pés pode não ser sólido. Augusto Cavalcanti olhou para ela por um longo momento. Depois olhou para seus executivos, nenhum dos quais disse uma palavra. Depois voltou os olhos para ela. "Quem é você?" Valentina respirou fundo. "Alguém que já viu esse padrão antes", disse ela. "E alguém que sabe exatamente como ele termina." Augusto se levantou devagar, abotoou o paletó e disse para Diego sem tirar os olhos dela: "Cancela o restante da mesa. Quero falar com essa mulher no meu escritório. Agora." Hélio Braga abriu a boca para protestar. Augusto o silenciou com um único olhar. Valentina pousou a bandeja na mesa com cuidado, como se estivesse terminando mais um turno comum. Por dentro, sentia o coração batendo num ritmo que não conhecia há 3 anos. O ritmo da adrenalina, da análise, do perigo real. Ela havia passado 3 anos esperando uma oportunidade como essa. Só não havia imaginado que ela chegaria numa quinta-feira comum, no 50º andar de um restaurante em que ela servia champanhe para pessoas que nem sequer aprendiam seu nome. Mas era assim que as grandes viradas começavam. Não com fanfarra, mas com 5 palavras ditas na hora certa para a pessoa certa. Enquanto seguia Augusto Cavalcanti em direção ao elevador privativo, Valentina não olhou para trás. Não havia nada a ver, apenas a bandeja abandonada e as taças que ainda borbulhavam, como se o champanhe não soubesse que o brinde havia acabado de mudar de significado. O escritório de Augusto Cavalcanti ocupava metade do 49º andar da torre, separado do restaurante por um único lance de escada interna revestida de carvalho escuro. Era um espaço que comunicava poder sem precisar gritar, paredes de vidro voltadas para a cidade, uma mesa de trabalho que parecia esculpida num bloco único de pedra e telas que mostravam dados de mercado em tempo real, mesmo a essa hora da noite. Valentina entrou e ficou parada no centro do ambiente, de pé, sem aguardar convite para sentar. Augusto foi direto para a mesa, acionou algo em seu tablet e olhou para ela com uma expressão que equilibrava desconfiança e curiosidade em proporções iguais. "Você tem 10 minutos para me convencer
de que não é louca ou mal-intencionada, disse ele. Depois disso, decido o que fazer com o que você disse. Não preciso de 10 minutos, respondeu Valentina. Preciso de acesso aos documentos da due diligence da Nexum. Augusto cruzou os braços. Isso não é algo que mostro para uma funcionária de restaurante. Eu sei, disse ela, mas o senhor está prestes a perder entre 8 e 12 bilhões de reais em ativos que vão evaporar nos primeiros 90 dias após a aquisição. Se quiser acreditar em mim, preciso de acesso. Se não quiser, pode me colocar no elevador agora, e eu passo o resto da noite lavando taças. Havia uma frieza nela que não se encaixava com o uniforme que ainda vestia. Augusto percebeu isso. Estudou-a por um momento mais, e então se virou para a tela maior, abriu uma pasta criptografada e girou o monitor em direção a ela. Mostre-me o que você vê. Augusto foi até o bar lateral do escritório, um móvel discreto com algumas garrafas de uísque escocês que ele obviamente não ofereceu a ela, mas que claramente utilizava como ritual de pensamento. Ele serviu 2 dedos de uísque, não bebeu imediatamente e ficou segurando o copo enquanto processava o que havia ouvido. Você passou 3 anos num restaurante, disse ele finalmente, mais como tentativa de fixar a realidade do que como pergunta. 18 meses neste especificamente, disse Valentina. Antes 2 outros empregos em serviços menores. Fui construindo gradualmente. Não faz sentido aparecer diretamente em lugares de alta exposição com uma identidade nova. O risco de cruzar com alguém que me conhecia era alto demais no início. E durante esse tempo você estava acumulando evidências. Estava organizando as que já tinha e esperando que novas surgissem. O que eu tinha desde o início era o backup. Os arquivos que copiei antes de Renato perceber que eu havia descoberto o esquema. Mas arquivos isolados não constroem um caso. Precisava de contexto, de correspondência entre o que eu possuía e o que estava acontecendo no mercado. Uma pausa. E precisava de um momento em que a operação estivesse ativa o suficiente para ser demonstrável, mas não tão avançada que não pudesse ser interrompida. Augusto finalmente bebeu o uísque devagar. Você encontrou esse momento esta noite. Esta noite encontrou a mim, disse ela. Há uma diferença. Era uma distinção pequena e ao mesmo tempo essencial. Valentina havia aprendido ao longo dos 3 anos que havia 2 tipos de preparação: a que busca ativamente a oportunidade e a que a torna possível quando ela chega. Ela havia praticado a segunda, porque sabia que a primeira poderia levá-la a agir antes de estar pronta, ou em contextos que não oferecessem as proteções necessárias. Valentina se aproximou da mesa e começou a analisar os documentos com uma velocidade que fez Augusto se endireitar na cadeira. Ela não lia. Ela varria as páginas como quem já sabe o que está procurando e precisa apenas confirmar a localização exata. Aqui, disse ela, apontando para uma linha num balanço patrimonial. Esse ativo, a plataforma de processamento de dados chamada Nexum Core, está listado como propriedade integral da empresa. Mas se o senhor cruzar com o registro de IP depositado na base do INPI 18 meses atrás, vai descobrir que os direitos foram transferidos para uma empresa chamada Vértice Soluções. Quem é a Vértice? Augusto franziu o senho. Nunca ouvi falar. Ninguém ouviu. Essa é a função dela. Valentina continuou passando pelas páginas. A Vértice foi constituída como empresa de fachada numa estrutura societária com 3 camadas de holdings. A propriedade real dos ativos da Nexum está lá. O que o senhor vai comprar por 42 bilhões é basicamente uma casca com dívidas embutidas e contratos de prestação de serviço que dependem de renovação anual com a própria Vértice, que vai cobrar o preço que quiser porque vai deter a tecnologia que alimenta tudo. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio de alguém que está recalculando. Como você sabe disso tudo? Valentina pausou por um momento. Havia chegado a hora de abrir a primeira camada. Não todas, ainda não. Porque o modelo usado nessa operação tem uma origem específica, disse ela. E eu conheço essa origem melhor do que qualquer pessoa viva. Augusto se levantou e caminhou até a janela. São Paulo piscava lá embaixo em milhões de pontos de luz, indiferente. Você é do setor? Fui, disse ela.
Há 3 anos era analista sênior de estruturas de risco em operações de fusão e aquisição. Trabalhei em alguns dos maiores negócios do mercado brasileiro. Ela fez uma pausa. Até que alguém decidiu que eu sabia coisas demais. Augusto se virou. O que aconteceu? Essa é a parte que vai levar mais do que 10 minutos. Ela apontou para a cadeira à frente da mesa. Posso sentar? Pela primeira vez desde que haviam entrado no escritório, algo próximo de um sorriso atravessou o rosto de Augusto Cavalcanti. Ele gesticulou em direção à cadeira. Por favor. Valentina sentou com a postura que havia aprendido não no restaurante, mas anos antes, em salas de reunião em que cada movimento era lido como sinal de confiança ou fraqueza. Meu nome real não importa ainda, disse ela. O que importa é que eu trabalhei durante 4 anos para um homem chamado Renato Salavi, sócio fundador da Salavi em Associados, uma das boutiques de assessoria financeira mais influentes do país. Augusto não esboçou reação ao nome, o que era em si uma informação. Valentina continuou. Renato me contratou como analista júnior e me promoveu rapidamente porque eu tinha uma habilidade específica, criar modelos de estrutura financeira que eram ao mesmo tempo legalmente defensáveis e extraordinariamente eficientes para a transferência de ativos entre entidades. Não era ilegal, era arquitetura financeira sofisticada. Ela respirou. O problema foi quando percebi que alguns desses modelos estavam sendo usados em contextos que eu não havia autorizado, e para finalidades que certamente não eram as que eu havia concebido. Você descobriu que ele estava usando seus modelos para estruturar fraudes. Não imediatamente. Levei tempo para montar o quadro completo. Quando fiz, já era tarde. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Renato soube que eu havia descoberto. Em vez de me confrontar, foi mais elegante. Plantou evidências de que eu havia participado ativamente das operações irregulares. Quando as autoridades regulatórias iniciaram uma investigação, o dossiê que eles encontraram tinha meu nome em cada documento relevante. O dele estava cuidadosamente ausente. Augusto ficou imóvel. E você fugiu. Desapareci. Ela corrigiu com precisão. Há uma diferença. Fugir implica culpa. Desaparecer foi a única forma de comprar tempo para montar minha própria defesa sem ser neutralizada antes de terminar. E esse modelo que está sendo usado na operação com a Nexum é o meu, disse ela, com modificações superficiais para dificultar o rastreamento. Mas a arquitetura central é idêntica ao sistema que desenvolvi no 3º ano em que trabalhei com Renato Salavi. Reconheço cada linha lógica como se fossem meus próprios traços num esboço. Ela olhou diretamente para Augusto. O que significa que Renato está por trás disso e que alguém dentro da sua empresa está colaborando com ele. O ar no escritório pareceu ficar mais denso. Augusto Cavalcanti não era um homem que se deixava abalar com facilidade. Décadas no mercado haviam construído uma armadura considerável, mas havia algo na objetividade dela, na precisão com que cada palavra encaixava na seguinte, que tornava impossível descartá-la como fantasia ou manipulação. Ele caminhou até o interfone e disse: Marcos, preciso que você suba, agora. Valentina esperou, com as mãos quietas sobre a mesa e os olhos na cidade lá fora. Ela havia passado 3 anos naquela posição, esperando, observando, calculando. A diferença era que desta vez, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava esperando sozinha. Marcos Albuquerque chegou em menos de 4 minutos, o que dizia muito sobre a natureza do seu trabalho. 50 anos, ombros largos, expressão permanentemente neutra. Era o chefe de segurança corporativa do Grupo Cavalcanti, um homem que havia passado 15 anos em auditoria forense antes de migrar para o setor privado. Quando entrou e encontrou Augusto de pé e uma mulher de uniforme de garçonete sentada à mesa de reunião, sua expressão não mudou em nada. Marcos, preciso que você verifique algo agora mesmo. Augusto virou o monitor em direção ao chefe de segurança. Quero saber tudo o que existe sobre uma empresa chamada Vértice Soluções. Constituição, sócios, movimentações registradas, qualquer vínculo com a Nexum ou com pessoas ligadas à Nexum. Marcos assentiu
e abriu o laptop que carregava consigo. Valentina observou enquanto ele navegava por sistemas que ela reconhecia: bases de dados corporativas, registros da junta comercial, cruzamentos de CNPJ. Ele era bom, mas ela era melhor. Posso ajudar a direcionar a busca, disse ela. Marcos levantou os olhos para ela sem alterar a expressão. Quem é ela? Alguém que sabe mais sobre esse negócio do que qualquer pessoa nesta sala, disse Augusto. Colabora. Não era exatamente um elogio, mas era suficiente. Valentina se aproximou e, sem tocar no teclado de Marcos, começou a indicar campos específicos de pesquisa. Procure pela razão social exata. Vértice Soluções em Tecnologia Lita. Registro em São Paulo, entre 28 e 32 meses atrás. Os sócios nominais vão ser laranjas. Procure pelos administradores técnicos, não pelos proprietários formais. É lá que você vai encontrar a conexão real. Marcos digitou. Em poucos minutos a tela mostrou o registro. A empresa havia sido constituída 31 meses antes. 2 sócios nominais sem histórico relevante no setor. Mas o administrador técnico registrado era uma pessoa jurídica, uma holding chamada Meridian Capital Advisors. Valentina sentiu algo apertar no peito quando o nome apareceu. Meridian, disse ela baixinho. Conhece? Perguntou Augusto. É a estrutura que Renato Salave usa para operar desde que fechou a Salave em Associados. Ela respirou fundo. Ele não atua mais com o próprio nome. Opera através de uma rede de entidades. Meridian é o nó central. Marcos cruzou mais 2 registros e ergueu os olhos para Augusto. Ela está certa. Meridian aparece como controladora de outras 3 empresas que prestam serviços para a Nexum. Serviços de tecnologia, consultoria estratégica e gestão de contratos. Valentina ficou olhando para a tela por um longo momento, depois que o nome Meridian apareceu. Havia algo quase físico na reação. Não exatamente surpresa, porque ela sempre havia suspeitado que Renato operava através de estruturas assim, mas a confirmação de que o suspeito e o real coincidiam tinha uma textura específica. Era a textura de 3 anos de hipótese se tornando fato verificável. Posso usar o teclado por um momento? Disse ela para Marcos. Ele se afastou ligeiramente. Valentina digitou uma sequência de buscas que não eram óbvias. Não as primeiras pesquisas que qualquer analista faria, mas as segundas e terceiras, as que se fazem depois de entender que os dados de superfície foram projetados para parecer completos. Ela procurou pelos nomes dos administradores técnicos da Meridian em outras bases, cruzou com registros de representação legal, verificou se havia algum processo administrativo arquivado que mencionasse a holding. Encontrou algo que Marcos não havia encontrado. Um processo administrativo aberto e depois arquivado por insuficiência de provas, 2 anos antes, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O processo havia sido iniciado por denúncia anônima e encerrado sem conclusão. Mas o relator havia registrado nos autos arquivados que a estrutura da Meridian apresentava características consistentes com empresa veículo para operações de transferência patrimonial de difícil rastreamento. Alguém tentou antes, disse ela, apontando para o registro. Marcos leu a anotação. E não conseguiu. Porque não tinham o que eu tenho, disse Valentina. Não era arrogância, era inventário. O que ela possuía era a compreensão interna da arquitetura, o conhecimento de como o sistema havia sido concebido antes de ser transformado em instrumento de outra coisa. Era como conhecer a planta original de um edifício que havia sido reformado para esconder compartimentos secretos. A maioria das pessoas veria apenas a reforma. Ela via a planta embaixo. A teia estava começando a ganhar forma visível. Augusto se apoiou na mesa com as 2 mãos. O que exatamente acontece se eu fechar esse negócio? Valentina respondeu sem hesitar. O senhor adquire a Nexum pelo valor cheio. Nos primeiros 45 dias, os contratos de prestação de serviço com as empresas da rede Meridian são renovados com cláusulas de reajuste automático. Em 90 dias, os passivos ocultos embutidos na estrutura de dívida começam a vencer. São obrigações que foram contraídas em nome da Nexum,
mas registradas em subsidiárias de segundo nível que o senhor vai herdar sem ter listado no radar da due diligence. O fluxo de caixa da empresa começa a sangrar. E enquanto isso, alguém, Renato ou alguém agindo por ele, lança uma posição vendida agressiva nas ações do Grupo Cavalcante no mercado. A percepção de que o senhor fez uma aquisição ruim enfraquece o papel. Com o grupo fragilizado, aparece uma oferta de aquisição hostil para ativos estratégicos seus, provavelmente as concessões de energia, que são o verdadeiro alvo de tudo isso. O silêncio que se instalou era diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de quem está olhando para o mapa de uma emboscada que estava prestes a caminhar direto para dentro. Clarissa Wendt, disse Augusto de repente. Ela é a responsável pelo processo de due diligence da Nexum. Valentina não disse nada. Esperou. Você está insinuando que ela pode estar envolvida. Não estou insinuando nada, disse Valentina com cuidado. Estou dizendo que o modelo de fraude que está sendo aplicado aqui requer colaboração interna. Alguém com acesso à due diligence precisou garantir que os passivos ocultos não fossem detectados. Quem teve acesso completo aos documentos nos últimos 6 meses? Marcos já estava digitando. A área de gestão de riscos, Clarissa e sua equipe. Augusto ficou imóvel por um momento. Valentina sabia o que estava acontecendo dentro dele. A resistência natural de quem está prestes a aceitar que alguém de confiança pode ter traído. Era um processo que ela conhecia intimamente, porque havia passado por ele com Renato. Preciso de provas antes de acusar alguém, disse ele. Eu sei, disse Valentina, e é por isso que preciso de mais acesso. Não aos documentos públicos, aos registros internos de comunicação e aos logs de acesso ao sistema da due diligence. Se Clarissa foi contactada pela rede Meridian, vai haver rastro. Augusto olhou para Marcos. O chefe de segurança assentiu levemente, um gesto pequeno, mas que significava que ele também via coerência no que estava sendo apresentado. Você vai ter o acesso, disse Augusto, mas quero que Marcos supervisione tudo, e quero saber com quem estou lidando de verdade. Nome, histórico, tudo. Valentina sabia que esse momento chegaria. Havia ensaiado mentalmente várias versões de como responderia. No final, escolheu a mais direta. Meu nome é Valentina Soares. Fui analista sênior de estruturas de risco até 3 anos atrás, quando fui formalmente acusada de participação em irregularidades num processo regulatório conduzido pela CVM. A acusação foi montada por Renato Salavi para me neutralizar depois que descobri o que ele estava fazendo. Desde então vivi sob identidade alterada e trabalhei neste restaurante enquanto acumulava evidências. Tenho um backup criptografado com documentação que demonstra minha inocência e a origem real das estruturas financeiras que foram atribuídas a mim. Não o apresentei às autoridades ainda porque Renato tem conexões que podem comprometer qualquer investigação antes que ela chegue longe o suficiente. Augusto a estudou por um longo momento. Por que agora? Por que esta noite? Porque esta noite foi a primeira vez em 3 anos que eu vi o padrão sendo aplicado de novo, ao vivo, em tempo real, e havia alguém na sala com poder suficiente para interrompê-lo antes que chegasse longe demais. Ela o olhou diretamente. O senhor zombou de mim há 1 hora, mas também foi o único na mesa que parou de rir quando eu falei. Augusto Cavalcante ficou em silêncio por um momento. Depois disse, mais para si mesmo do que para ela, 42 bilhões. As concessões de energia, ela completou. Esse era o prêmio final. Marcos fechou o laptop e olhou para Augusto. O que quer que eu faça? Augusto endireitou-se. Quando falou, a voz tinha a textura de uma decisão tomada. Quero os logs de acesso ao sistema de due diligence das últimas 48 horas. E quero localizar Clarissa Wendt, onde ela está agora, o que está fazendo. Ele se virou para Valentina. E você vai me mostrar exatamente o que está nesse backup. Valentina assentiu. A noite havia mudado de natureza completamente. Ela não era mais uma garçonete que havia dito algo inconveniente. Era a única pessoa naquele prédio que sabia onde estavam todas as peças do tabuleiro. Renato Salavi ainda não sabia que ela havia se levantado. Não sabia que em menos de 12 horas, a armadilha que ele havia construído começaria a se fechar ao contrário.
Valentina respirou fundo. Havia um longo dia pela frente. Clarissa Wendt chegou ao escritório de Augusto às 8h17 da manhã, com uma pasta sob o braço e a expressão de quem passou a noite preparando respostas para perguntas que ainda não conhecia. Tinha 44 anos, cabelos louros presos com precisão, terninho cinza, a aparência perfeita de competência controlada. Valentina a observou pelos monitores de segurança, enquanto Marcos monitorava os logs do sistema em tempo real. Ela acessou o e-mail 2 vezes durante o trajeto, disse Marcos em voz baixa, olhando para o registro de conexão VPN. E fez uma chamada de 3 minutos para um número que não está nos contatos corporativos. Rastreou o número? Ainda não, mas está sendo feito. Valentina assentiu e se concentrou nas telas. Eles estavam numa sala adjacente ao escritório principal, separados por uma parede e por câmeras que transmitiam o que acontecia do outro lado. Era uma configuração que Marcos havia montado em menos de 2 horas naquela manhã. Eficiência que impressionava. Na sala ao lado, Augusto recebeu Clarissa com a cordialidade habitual de um executivo que está mantendo as cartas próximas ao peito. Clarissa, obrigado por vir tão cedo. Surgiu uma questão que preciso esclarecer pessoalmente antes de seguirmos com a assinatura. Clarissa sentou e abriu a pasta. Claro, Augusto, qual é a dúvida? Esses 3 ativos aqui. Ele apontou para uma lista impressa. Valentina havia preparado aquela lista. Eram os exatos arquivos cujos metadados haviam sido alterados no acesso noturno. Quero entender a metodologia usada para calcular o valor deles no balanço consolidado. Clarissa estudou a lista. A expressão dela não mudou, mas havia algo na forma como seus olhos percorreram o papel que Valentina, mesmo à distância, reconheceu. Era o olhar de quem está verificando se uma armadilha foi ativada. Esses ativos foram avaliados com base em metodologia padrão de DCF, com projeções de 5 anos ajustadas ao setor, disse Clarissa. O relatório detalha tudo na seção 4B. Eu li a seção 4B, disse Augusto. O que não encontrei foi a documentação de suporte das projeções, os laudos técnicos que embasam os números. Uma pausa microscópica. Devem estar nos anexos digitais do dossiê. Marcos verificou hoje cedo. Não estão. Clarissa recompôs a expressão rapidamente, mas não rápido o suficiente. Pode ter havido um erro no upload. Posso verificar agora mesmo. Ela abriu o notebook que havia trazido e começou a digitar. Valentina se inclinou sobre os monitores ao lado de Marcos. Lá vem. Nos logs de acesso, apareceu em tempo real. Clarissa estava tentando acessar o repositório do dossiê, mas não para verificar os anexos ausentes. Estava navegando direto para os metadados dos 3 arquivos em questão. Ela está tentando checar se o acesso noturno foi detectado, disse Valentina. E agora? Disse Marcos. Agora ela vai perceber que os metadados foram revertidos para os originais esta manhã. Valentina havia pedido a Marcos que fizesse isso às 6 da manhã, restaurar as versões originais dos arquivos antes que Clarissa chegasse. Ela vai ver os documentos reais, com as transações de transferência de ativos que deveriam ter sido removidos. Do outro lado da parede, Clarissa parou de digitar. Ficou imóvel por alguns segundos, o tipo de imobilidade que acontece quando o chão some debaixo dos pés. Depois, fechou o notebook devagar. Augusto, disse ela, com a voz ligeiramente alterada em tonalidade, preciso te contar uma coisa. Valentina se endireitou. Marcos pausou os logs. Fui contactada há 6 meses por uma firma de consultoria chamada Báltica Assessoria, começou Clarissa. Eles se apresentaram como especializados em due diligence para operações tecnológicas e ofereceram orientações adicionais ao processo. Pareceu legítimo. Eles tinham credenciais, referências. Só que... Ela parou. Só que o quê? Disse Augusto, com a voz neutra de quem está contendo muita coisa. Algumas das orientações que eles davam eram para excluir determinados registros do relatório. Disseram que eram dados redundantes, que incluí-los criaria confusão metodológica. Eu segui as orientações porque não via razão para não seguir. Uma pausa. Mas quando você mencionou os laudos ausentes agora, percebi que fui muito ingênua.
ou muito confiante em algo que não deveria ter confiado. Você desbloqueou os documentos originais para mim agora? Disse Augusto. Clarissa abriu o notebook novamente, acessou o sistema e transferiu as permissões de visualização dos 3 arquivos para a conta de Augusto. Está feito. Você vai ver o que realmente estava lá. Na sala ao lado, Valentina e Marcos já estavam vendo. Os documentos originais mostravam com clareza a transferência de ativos da Nexum para a Vértice Soluções. Datas, valores, assinaturas digitais. Tudo. Temos o que precisamos, disse Marcos. Valentina concordou, mas havia algo que ainda incomodava. Clarissa havia confessado rápido demais, com a conveniência de quem quer se posicionar como vítima antes de ser acusada. Podia ser culpa genuína, podia ser estratégia. Por ora, não importava. O que os documentos mostravam era suficiente para ir ao próximo passo. Augusto se levantou e caminhou até a porta da sala adjacente. Valentina e Marcos entraram no escritório principal. Clarissa levantou os olhos e, ao ver Valentina, franziu o senho. Quem é ela? Alguém que me ajudou a entender o que estava acontecendo, disse Augusto, e que vai me ajudar a entender o próximo passo. Valentina olhou para Clarissa diretamente. A Báltica Assessoria é controlada por uma holding chamada Meridian Capital Advisors. Meridian opera como estrutura de um empresário chamado Renato Salavi. Você conhece esse nome? A expressão de Clarissa mudou, não de surpresa, mas de algo que estava tentando não ser surpresa. O que dizia tudo. Conhece, disse Valentina. Não era pergunta. Clarissa fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não arrependimento exatamente, mas o reconhecimento de que o jogo havia terminado antes de ela ter percebido que estava jogando. Ele me disse que era consultoria legítima, disse ela em voz baixa. Ele diz isso para todo mundo, respondeu Valentina. É parte do método. A notícia de que Renato Salavi havia chegado ao prédio chegou às 10h40 da manhã, pelo interfone da recepção do 49º andar. Ele não havia sido chamado. Havia simplesmente aparecido, com a confiança específica de quem está acostumado a entrar em lugares sem precisar de convite. Valentina estava de costas para a porta quando Marcos recebeu o comunicado. Ela sentiu algo endurecer dentro de si. Não medo, mas uma concentração aguda, do tipo que acontece quando uma situação deixa de ser teórica e se torna concreta. Ele sabe que algo mudou, disse ela. Alguém o avisou. Marcos já estava verificando os registros de comunicação. Clarissa fez uma chamada de 22 segundos às 9h53 para um número que agora identificamos como ligado a Meridian. Valentina virou-se para Clarissa, que estava sentada num canto do escritório, com a expressão de alguém que acabou de perceber o tamanho do erro que cometeu. Você ligou para ele. Clarissa não respondeu imediatamente. Depois, em voz muito baixa, eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Não havia tempo para lidar com isso agora. Valentina se voltou para Augusto. Renato vai tentar controlar a narrativa. Ele sabe que o negócio está em risco e vai tentar apresentar uma versão dos fatos que me coloque como a ameaça. Vai usar minha situação regulatória para me desacreditar. Precisa estar preparado para isso. O que você precisa? Que o senhor me deixe falar com ele, não como garçonete, como Valentina Soares. Augusto a estudou por um momento. Depois assentiu. Renato Salavi entrou no escritório com a energia específica de alguém que habitua espaços de poder. 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, terno sob medida, a postura de quem nunca aprendeu a duvidar de si mesmo. Quando seus olhos encontraram Valentina, ele parou por uma fração de segundo, tão breve que quem não soubesse o que procurar não teria visto. Mas Valentina viu. Augusto, disse ele com a voz calorosa de um velho conhecido. Ouvi que surgiram algumas dúvidas sobre a operação. Vim pessoalmente porque valorizo demais esse relacionamento para deixar qualquer mal-entendido se instalar. Mal-entendido é uma palavra interessante, disse Augusto sem se levantar. Sente-se, Renato. Renato se sentou, mas seus olhos voltaram para Valentina. Quem é essa mulher? Valentina Soares, disse ela antes que Augusto pudesse responder. Você se lembra de mim?
O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais clara possível. Renato se recobriu rapidamente. Era excelente nisso. Valentina. O nome saiu como se ele estivesse identificando algo distante. Você está aqui como fugitiva de um processo regulatório que você arquitetou, disse ela com a calma de quem passou 3 anos esperando por esse momento. E eu posso demonstrar isso. Isso é uma alegação grave. Renato se virou para Augusto com a expressão de quem está pedindo bom senso. Augusto, essa mulher foi formalmente acusada pela CVM de participação em irregularidades financeiras. Ela está usando você para tentar se reabilitar. Talvez, disse Augusto. Ou talvez ela esteja certa. Vamos ver. Ele virou um dos monitores. Você conhece a empresa Vértice Soluções? A reação de Renato foi quase imperceptível. Uma leve rigidez na mandíbula. Nunca ouvi falar. Meridian Capital Advisors? Uma das holdings da minha rede de investimentos. O que isso tem a ver? Ela controla a Vértice, disse Valentina. E a Vértice detém os ativos reais da Nexum, que a sua equipe transferiu silenciosamente ao longo dos últimos 18 meses. Os mesmos ativos que não aparecem no dossiê de due diligence, porque alguém instruiu Clarissa Wendt a excluí-los. Renato mudou de postura. A cordialidade saiu do rosto como uma máscara retirada. Você não tem como provar nada disso. Qualquer documento que apresentar vai ser questionado por causa da sua situação jurídica. Você está certo que a minha situação jurídica complica as coisas, disse Valentina. Por isso não vou usar só documentos novos. Ela abriu o notebook que Marcos havia preparado e girou a tela em direção à sala. Vou usar algo mais antigo. Na tela, aparecia uma estrutura de código. Não código de programação no sentido comum, mas o mapeamento lógico de uma arquitetura financeira complexa, esquematizada em diagramas de fluxo que mostravam como ativos podiam ser transferidos entre entidades de forma rastreável, apenas por quem conhecia a estrutura interna. Esse é o sistema que eu criei, disse Valentina. Criei no meu 3º ano trabalhando com você. Está no backup que mantenho desde antes de você me incriminar. Ela deslizou para a próxima tela. E esse é o sistema que está sendo usado na operação com a Nexum. Lado a lado você consegue ver que são idênticos na arquitetura central. As modificações superficiais não alteram a lógica fundamental. Renato ficou imóvel. O que isso demonstra, continuou Valentina, é que a mesma pessoa que criou o sistema original está por trás da operação atual. E como eu sou a criadora do sistema original e posso documentar quando e como o criei, isso significa que alguém o copiou e o usou sem minha autorização. Esse alguém era a única outra pessoa com acesso completo ao meu trabalho naquela época. Ela o olhou diretamente. Você. Renato Salave ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz havia perdido a calorosa textura de antes. Você não tem o que precisa para uma ação legal. Ainda não, disse Valentina, mas tenho o suficiente para que o Grupo Cavalcante retire-se da operação, notifique os órgãos regulatórios e apresente toda essa documentação como evidência de uma tentativa de fraude em operação de aquisição, o que abre uma investigação sobre a Vértice, a Meridian e suas conexões. Uma pausa. E investigações abertas têm um jeito de encontrar muito mais do que o ponto de partida. Renato se levantou. Havia perdido o controle da sala e sabia disso. Você está cometendo um erro grave. Já cometi erros antes, disse Valentina. O último foi confiar em você. Este não é. Depois que Renato saiu, a sala ficou em silêncio por um tempo considerável. Clarissa ainda estava sentada no canto, olhando para o chão. Augusto permanecia de pé, a mão levemente apoiada na mesa, como se precisasse de ancoragem. Marcos revisava os logs em silêncio, sem interromper o momento. Foi Valentina quem falou primeiro, e não para ninguém em particular, mas como formulação em voz alta de um próximo passo. Ele vai consultar advogados ainda hoje. Antes do final do dia, vai ter uma carta aos reguladores tentando enquadrar o que aconteceu aqui como disputa comercial comum, 2 lados de uma negociação que não chegou a acordo, sem reconhecimento de nenhuma irregularidade. Você prevê isso com base em quê? Disse Augusto.
Com base em como ele operou da última vez, disse Valentina. Quando a investigação da CVM foi aberta contra mim, ele não esperou ser notificado. Foi proativo, apresentou documentação voluntariamente, posicionou-se como colaborador da investigação, criou a narrativa antes que alguém pudesse criar uma diferente. Ela olhou para Augusto. É eficaz. A maioria das investigações começa com o material que a parte mais articulada apresenta primeiro. Então precisamos ser mais rápidos do que ele. Precisamos ser mais precisos, ela corrigiu. Rapidez sem precisão apenas cria ruído. O que vamos apresentar precisa ser completo o suficiente para que o contexto seja estabelecido antes que a versão dele chegue. Ela se voltou para Marcos. Quanto tempo para consolidar o pacote de evidências num formato que a equipe jurídica possa encaminhar formalmente? Se trabalharmos esta noite, temos até amanhã de manhã. Valentina assentiu. Então trabalhamos esta noite. Augusto olhou para ela com uma expressão que ela havia começado a reconhecer nas últimas horas. Não admiração exatamente, mas algo mais próximo da revisão de uma premissa. Ele havia começado aquela noite com uma garçonete que havia dito algo inconveniente. Estava terminando com alguém que havia mapeado o problema, proposto a solução e estava organizando a execução com a mesma naturalidade de quem faz isso toda semana. Quando Renato saiu, o ar no escritório pareceu mais leve, como se uma pressão que havia estado presente sem ser nomeada tivesse sido finalmente aliviada. Augusto ficou de pé por um longo momento, olhando para a porta fechada. Ele vai tentar fazer algo antes que a investigação comece, disse Marcos. Sim, concordou Valentina. Por isso precisamos nos mover mais rápido do que ele espera. Os dias que se seguiram foram de uma intensidade que Valentina não havia experimentado em anos. Ela trabalhou no escritório do Grupo Cavalcante, com acesso pleno aos sistemas financeiros, traduzindo para Augusto e Marcos cada camada da estrutura que havia sido montada ao redor da operação com a Nexum. A documentação que havia guardado por 3 anos, meticulosamente organizada, criptografada, copiada em múltiplos dispositivos, ganhou finalmente a função para a qual havia sido preparada. A notificação aos órgãos regulatórios foi feita em 48 horas. A CVM e o Banco Central receberam um pacote de evidências que incluía a comparação das arquiteturas financeiras, os registros de transferência de ativos, os e-mails da Báltica Assessoria e os logs de acesso ao sistema de due diligence. A investigação foi aberta em menos de uma semana. Mas Renato Salave não ficou parado. Valentina soube disso quando, na manhã da segunda semana, Marcos entrou na sala onde ela trabalhava e fechou a porta. Temos um problema. Ela levantou os olhos do monitor. Alguém está usando um algoritmo de negociação para acumular posições vendidas nas ações do Grupo Cavalcante, discretamente, através de múltiplas corretoras, em lotes pequenos o suficiente para não acionar alertas automáticos. Mas, no agregado, a posição já representa um volume expressivo. Valentina conhecia aquele padrão. Era a aposta na queda. Renato estava preparando o terreno para lucrar quando as ações caíssem, o que, por sua vez, dependia de que o mercado soubesse que a aquisição da Nexum havia sido um desastre. Mas a aquisição havia sido cancelada. Então, como ele pretendia provocar a queda? Ele vai vazar informação, disse ela. Vai fazer circular a narrativa de que o Grupo Cavalcante esteve próximo de uma aquisição fraudulenta, implicando que houve negligência de due diligence, ou pior, cumplicidade. O suficiente para abalar a confiança do mercado mesmo sem provar nada. E as posições vendidas lucram com a queda das ações. Exatamente. Valentina fechou os olhos por um momento para organizar o raciocínio. Ele perdeu a operação principal, mas ainda tem um plano B. Não vai conseguir tomar as concessões de energia, mas pode faturar com a destruição da reputação do grupo enquanto foge das investigações. Marcos cruzou os braços. O que fazemos? Valentina abriu os olhos. Havia uma solução. Ela havia visto esse tipo de manobra antes, não para aplicá-la, mas para entendê-la. E se havia uma coisa que os 3 anos de silêncio lhe haviam dado, era tempo para pensar nas respostas que nunca havia conseguido aplicar a tempo. Deixamos ele apostar, disse ela. Marcos franziu o senho.
Explica. Se Renato está acumulando posições vendidas, esperando que as ações caiam, a pior coisa que pode acontecer para ele é as ações subirem de forma significativa e rápida. Uma alta expressiva não só destrói o valor das posições vendidas, como sinaliza ao mercado que o grupo está sólido. E como fazemos as ações subirem? Valentina olhou para Marcos com uma expressão que ele ainda não havia visto nela. Não a frieza analítica de costume, mas algo próximo de satisfação. Augusto tem um parceiro comercial no setor de energia renovável com quem vem negociando uma joint venture há meses, certo? Sim, a Solaris Group, empresa norueguesa. O negócio está avançado, mas não foi anunciado. Anunciamos amanhã de manhã, antes da abertura do mercado. O silêncio que se seguiu continha o peso de quem está entendendo o alcance de uma jogada ao mesmo tempo simples e devastadora. Uma parceria estratégica com uma empresa europeia de energia renovável. Exatamente o tipo de notícia que o mercado adorava, que comunicava solidez, visão de longo prazo e acesso a capital internacional. Quando as ações do grupo abrirem com alta, as posições vendidas de Renato começam a sangrar, disse Valentina. Quanto mais o papel subir, mais ele perde. E ao contrário de Augusto, ele não tem como se proteger rapidamente, porque as posições estão espalhadas por múltiplas contas para não levantar suspeita. O que significa que desfazê-las de forma coordenada vai demorar e custar caro. Marcos assentiu devagar. Você está propondo usar a jogada dele contra ele. Estou propondo revelar um fato verdadeiro no momento certo para que a realidade faça o trabalho, disse Valentina. Não é manipulação, é precisão. Ela apresentou a estratégia a Augusto naquela mesma tarde. Ele ouviu sem interromper, com a atenção concentrada de alguém que aprendeu ao longo de 10 dias a calibrar o peso do que essa mulher dizia. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: A Solaris vai aceitar anunciar agora? Se o senhor ligar hoje mesmo e explicar a situação, sim. Eles também não querem estar associados a uma sombra de indefinição. Uma pausa. E o negócio é bom para eles. O anúncio agora os beneficia tanto quanto ao senhor. Augusto pegou o telefone. A ligação durou 50 minutos. Quando terminou, ele olhou para Valentina e disse: Amanhã, às 6 da manhã, o comunicado conjunto vai para a imprensa. Valentina assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o tabuleiro estava finalmente equilibrado. Não a seu favor, não contra ela, mas num ponto de equilíbrio real, onde as peças estavam onde deveriam estar. Naquela noite, sentada num banco de jardim numa praça perto do apartamento simples onde havia vivido nos últimos 3 anos, Valentina ficou olhando para o céu limpo sobre São Paulo. Raro, precioso. Pensou em tudo que havia sacrificado. A carreira, o nome, os anos. Pensou nas manhãs carregando bandejas e nos olhares que a atravessavam sem pousar. E pensou que talvez aqueles 3 anos não fossem apenas perda. Talvez fossem preparação, lenta, dolorosa, necessária. O comunicado ia ao ar em menos de 12 horas. Aquela praça havia sido o único espaço que Valentina se permitia frequentar sem calcular. Nos 3 anos de vida discreta, ela havia construído uma rotina de contenção, o apartamento de 1 quarto no Ipiranga, o ônibus, o restaurante, de volta ao apartamento. Saídas sem destino eram perigosas porque podiam levar ao tipo de encontro casual que desencadeia reconhecimentos. Mas aquela praça tinha uma qualidade específica de anonimato. Era frequentada por pessoas que não olhavam umas para as outras, cada uma carregando o peso particular de suas próprias noites. Ela abriu o notebook que carregava na mochila e passou mais 1 hora revisando os documentos que havia preparado para o comunicado da manhã seguinte. Não porque fosse necessário, ela havia revisado tudo 3 vezes, mas porque o movimento familiar dos dedos sobre o teclado e dos olhos sobre os números a mantinha ancorada num momento que tinha todos os ingredientes da desintegração emocional. 3 anos de compressão não se desfaziam numa noite só. Precisavam ser gerenciados como qualquer outro risco. Havia uma ironia que ela reconhecia com alguma leveza. O mesmo temperamento que a havia tornado tão eficiente na análise financeira,
A capacidade de separar o que sentia do que precisava fazer era o temperamento que a havia mantido funcional nos 3 anos de invisibilidade. Algumas habilidades eram portáteis de formas que a pessoa não imagina quando as desenvolve. Ela fechou o notebook às 2 da manhã, guardou na mochila e ficou mais um momento olhando para a praça silenciosa. Depois se levantou e voltou para o apartamento, sabendo que precisaria de pelo menos 4 horas de sono para estar com a mente no nível que o dia seguinte exigiria. O mercado abriu com as ações do Grupo Cavalcante em alta de 8,3%. Em 40 minutos, chegou a 12. O comunicado conjunto com a Solaris Group havia sido recebido exatamente como Valentina havia previsto, como sinal de robustez estratégica, num momento em que rumores vagos tentavam sugerir fragilidade. Valentina acompanhou tudo de um terminal no escritório de Marcos, com café preto, e a concentração de quem está assistindo a consequências naturais se desdobrando em velocidade real. Havia algo quase técnico na satisfação, não vingativa, mas estrutural, como ver uma equação se resolver no sentido correto. As posições vendidas acumuladas pela rede de Renato começaram a sangrar de imediato. Marcos tinha uma linha direta com o departamento de monitoramento da B3 e ia recebendo atualizações a cada 20 minutos. Em 2 horas de negociação, o prejuízo estimado das posições já ultrapassava o equivalente a 300 milhões de reais e estava crescendo a cada variação positiva do papel. Ele vai tentar liquidar as posições, disse Marcos. Já deve estar tentando, disse Valentina. Mas como as posições estão distribuídas em múltiplas contas, a liquidação coordenada vai demorar. E cada hora que demora, o custo aumenta. Às 10 da manhã, chegou uma notícia que Marcos recebeu com uma expressão que nele equivalia à surpresa visível. Um dos intermediários usados pela rede de Meridian para acumular as posições vendidas havia acionado voluntariamente a CVM, apresentando documentação sobre as instruções recebidas. Era o tipo de movimento que acontecia quando alguém dentro de uma estrutura percebe que o barco está afundando e decide nadar para a margem mais próxima. Valentina leu o relatório que Marcos lhe passou e ficou em silêncio por um momento. Um dos intermediários virou. Isso abre a investigação em outro nível, disse Marcos. Com depoimento voluntário, a CVM tem base para solicitar bloqueio de ativos da Meridian enquanto a investigação avança. A manhã foi se desdobrando em movimentos que, vistos de fora, pareceriam caóticos, mas que Valentina acompanhava como partituras que ela havia de certa forma escrito antecipadamente. Cada evento confirmava uma previsão. Cada dobra da situação revelava a lógica que havia por baixo. Às 11h40, Augusto a chamou para seu escritório. Ela entrou e o encontrou de pé, de frente para a janela, com São Paulo inteira à sua frente no horizonte claro do inverno paulistano. Ele ficou de costas por um momento antes de se virar. As posições de Renato perderam aproximadamente metade do valor estimado desde a abertura, disse ele. E o intermediário que virou apresentou documentação que inclui comunicações diretas com ele, não com a Meridian, com ele pessoalmente. Valentina assentiu. Era a peça que faltava, não apenas a estrutura corporativa, mas a pessoa física por trás dela. A CVM vai formalizar a investigação, continuou Augusto, e a documentação que você forneceu, incluindo o backup com a comparação das arquiteturas financeiras, vai ser parte central do processo. Isso significa que seu nome vai aparecer como fonte de evidências e que a investigação sobre você vai precisar ser revista à luz de tudo que surgiu. Eu sei, disse ela. Você deveria ter procurado as autoridades antes. Era um julgamento, e ela o reconheceu como tal. Mas havia uma história por trás de cada decisão que ele não havia vivido. Quando as autoridades iniciam uma investigação com base num dossiê montado pelo investigado, é difícil convencê-las de que o dossiê é falso sem provas independentes. Precisava de tempo para construir essa independência, e precisava que alguém com poder suficiente acreditasse em mim antes das autoridades. Você foi esse alguém. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que ela não havia esperado. Você poderia ter deixado o negócio acontecer. Poderia ter ficado invisível. Ninguém saberia que você estava lá.
Poderia, disse ela. Por que não ficou? Valentina pensou por um instante genuíno antes de responder. Porque eu já sabia o que acontecia quando alguém como Renato não era parado. Eu já havia visto, e ficar em silêncio desta vez teria sido uma escolha, não uma circunstância. Augusto assentiu devagar. Não como concordância, mas como reconhecimento. Era uma distinção que ele, sendo o tipo de homem que era, conseguia apreciar. Tem mais uma coisa, disse ele. Os sistemas financeiros do grupo estão precisando de uma reconstrução séria. A due diligence falhou porque havia buracos estruturais nos processos de verificação. Não só por causa de Clarissa, por causa de como o sistema foi desenhado. Preciso de alguém que entenda onde esses buracos existem e como fechá-los. Valentina levou um momento para entender o que estava sendo dito. Estou oferecendo uma posição, disse Augusto, com a objetividade direta de quem não costuma precisar explicar convites. Diretora de Integridade de Operações. Você vai ter acesso a tudo e autoridade para recomendar qualquer mudança que julgar necessária. Valentina ficou em silêncio por um momento. Havia um peso estranho naquilo, não de rejeição, mas de precisar calibrar o que significava aceitar. Durante 3 anos, ela havia vivido com o peso da invisibilidade. Aceitar aquele cargo era o oposto radical disso. Preciso que a situação regulatória sobre meu nome seja resolvida primeiro, disse ela. Não posso assumir nenhuma posição formal enquanto houver acusações pendentes. Entendo, mas formalmente a oferta está aqui. Valentina assentiu. Era suficiente por hora. Do lado de fora, São Paulo continuava, indiferente, enorme, cheia de pessoas que não saberiam nunca o que havia acontecido naqueles dias naquela torre. E havia algo libertador nessa indiferença. A cidade não precisava saber. O que importava havia acontecido nas salas certas, com as pessoas certas, no momento certo. Ela voltou para o terminal de Marcos e trabalhou pelo resto do dia, acompanhando os desdobramentos com a atenção de quem ainda não pode se dar ao luxo de soltar o leme. Às 14 horas daquela mesma tarde, chegou uma última informação que Marcos considerou irrelevante, mas que Valentina guardou com atenção. Um relatório da equipe jurídica interna indicava que os advogados de Renato Salave haviam pedido uma audiência com os reguladores para apresentar esclarecimentos sobre acusações infundadas. Era o movimento de alguém tentando construir uma narrativa defensiva antes que a ofensiva se consolidasse completamente. Valentina leu o relatório e sentiu algo que não era exatamente satisfação. Era mais próximo do reconhecimento de um padrão familiar. Renato sempre havia sido melhor em atacar do que em defender. Quando estava na ofensiva, era formidável. Na defensiva, recorria aos mesmos movimentos de sempre. Desacreditar a fonte, questionar a metodologia, invocar credenciais. Era eficaz contra adversários comuns. Não era eficaz contra alguém que havia estudado seus métodos por 4 anos e passado mais 3 anos refletindo sobre cada um deles. O pedido de audiência vai ser negado, disse ela para Marcos. A CVM não costuma receber partes investigadas antes de consolidar o material inicial. Ele sabe disso. Está fazendo o gesto para construir o argumento posterior de que não lhe foi dado oportunidade de defesa. E não foi, disse Marcos. A defesa vem depois no processo formal. O que ele está fazendo agora é política, não jurídico. Ela fechou o relatório. Deixa ele. Cada movimento que ele faz nessa direção é um movimento que ele não está fazendo na outra. Marcos assentiu e voltou aos monitores. Valentina ficou olhando para a janela por um momento antes de voltar ao trabalho. Havia algo no encerramento daquele dia que tinha uma qualidade diferente de todos os dias anteriores. Não era vitória. Vitória viria mais tarde, com o arquivamento formal das acusações, com a assinatura do contrato, com a placa no escritório. O que havia naquele momento era outra coisa. A percepção de que o caminho à frente era real, que havia chão sob os pés, onde antes havia apenas a esperança de que o chão existia. 6 meses depois, Valentina Soares assinou o contrato como diretora de Integridade de Operações do Grupo Cavalcante, num escritório que tinha seu nome numa placa do lado de fora. Pequena, discreta, mas presente.
A investigação da CVM havia sido concluída com a revisão formal das acusações contra ela. As evidências apresentadas demonstraram de forma conclusiva que os documentos usados para incriminá-la haviam sido alterados, e o caso foi arquivado com nota de inocência registrada no processo. Renato Salave teve seus ativos bloqueados preventivamente, enquanto a investigação seguia seu curso. A Meridian Capital Advisors foi dissolvida por determinação judicial, e a Vértice Soluções foi submetida à auditoria compulsória. As audiências vinham se sucedendo com a lentidão característica dos processos regulatórios, mas avançavam, o que importava. Clarissa Wendt cooperou integralmente com a investigação e foi afastada do cargo durante o processo. Seu futuro era incerto, mas havia escolhido a transparência quando ainda havia tempo de escolher, o que contava como algo. Valentina descobriu com o tempo que o mais difícil não havia sido os 3 anos de invisibilidade, nem a noite em que havia dito 5 palavras para um homem que a usava para fazer graça. O mais difícil havia sido o momento logo depois, quando a situação havia se tornado real e ela havia precisado continuar funcionando com precisão enquanto todo o peso acumulado de 3 anos tentava fazê-la vacilar. Ela não havia vacilado. Na noite em que assinou o contrato, Valentina ficou no escritório depois que todos foram embora. Ficou de pé diante da janela que dava para a Faria Lima iluminada lá embaixo, aquela mesma avenida que havia atravessado dezenas de vezes carregando bandejas, sem que ninguém ao redor soubesse quem ela era. Agora sabia. E ela também sabia, com uma clareza que os 3 anos haviam forjado, quem ela era independentemente de qualquer cargo, de qualquer reconhecimento, de qualquer janela com vista para a cidade. Era alguém que havia aprendido a diferença entre ser invisível e ser subestimada. E que havia usado exatamente essa diferença como a ferramenta mais precisa que possuía. Nos primeiros meses no novo cargo, Valentina reconstruiu do zero o protocolo de verificação de due diligence do grupo. Não foi um trabalho feito em reuniões. Foi feito em horas silenciosas, diante de planilhas e registros, mapeando cada ponto de vulnerabilidade que havia permitido que a operação com a Nexum chegasse tão longe sem ser detectada. Ela encontrou 7 falhas estruturais diferentes, todas documentadas, todas acompanhadas de propostas de correção concretas que foram implementadas ao longo de 3 meses. Augusto raramente comentava diretamente sobre o trabalho dela, mas havia uma qualidade específica no silêncio com que recebia seus relatórios, o silêncio de quem lê com atenção real, não por obrigação, que ela aprendera a reconhecer como a forma dele de dizer que o trabalho importava. Certa tarde, meses depois de assumir o cargo, ela cruzou com Diego Furtado no corredor. O mesmo Diego que havia apontado para ela no restaurante e sugerido que Augusto pedisse a opinião da garçonete. Ele a viu com a expressão de quem ainda está recalibrando o que significa encontrar essa pessoa nesse contexto. Ela o cumprimentou pelo nome, com naturalidade, e seguiu em frente. Não havia nada a acertar com Diego. Ele havia feito o que pessoas em sua posição frequentemente fazem. Usou a hierarquia disponível como instrumento de graça fácil. O erro havia sido dele, mas a oportunidade havia sido criada por ele também, involuntariamente, sem intenção, o que tornava o resultado ainda mais preciso como ironia. Valentina havia parado, há muito tempo, de atribuir intenção maliciosa ao que poderia ser explicado por indiferença. Indiferença era o estado padrão de quem não precisa pensar sobre as consequências de seus gestos para os outros. Não era virtude nem vício. Era simplesmente o que acontecia quando se tinha poder suficiente para não ser corrigido. O mundo estava cheio de Diegos. E o mundo estava cheio de Valentinas que nunca encontravam a mesa certa, no momento certo. Ela sabia disso. Sabia que sua história continha elementos de acaso que não podiam ser convertidos em fórmula nem em lição portátil. A questão não era como replicar o que havia acontecido. Era o que fazer com o espaço que havia sido recuperado. Ela escolheu fazer trabalho real. Todos os dias, trabalho real. A espécie de trabalho que constrói algo que fica depois que a pessoa vai embora. Era suficiente. Descobriu com alguma surpresa, exatamente suficiente.
Era a consciência de que algumas histórias não terminam com uma declaração pública ou um reconhecimento formal. Terminam com um momento privado, silencioso, que pertence apenas a quem o viveu. A cidade piscava lá fora. São Paulo nunca dormia completamente. Havia sempre luz suficiente para ver onde se estava e para lembrar que a escuridão nunca era total. Valentina respirou fundo e sorriu. Um sorriso pequeno, sem audiência, apenas para ela. Era suficiente. Havia uma cena que Valentina revisitava com frequência nos meses seguintes, não com nostalgia, mas com a atenção analítica que aplicava a qualquer dado relevante. O momento em que havia pousado a bandeja na mesa do restaurante e caminhado em direção ao elevador com Augusto Cavalcanti. Ela havia saído daquele turno sem avisar o gerente, sem pegar as últimas gorjetas da noite, sem despedir-se de nenhuma das colegas com quem havia dividido 18 meses de turnos e pausas para café. Havia simplesmente saído. Soube depois que o gerente havia tentado localizá-la nos dias seguintes. Depois havia preenchido a vaga com outra pessoa. O Eclat continuava funcionando exatamente como antes. Os talheres de prata, a porcelana importada, os negócios bilionários discutidos em voz alta, diante de pessoas que, supostamente, não tinham vocabulário suficiente para entender. Valentina não guardava rancor do lugar. O restaurante havia cumprido sua função. Havia sido o ponto de convergência de 3 anos de preparação e uma noite de precisão. Não havia como pedir mais de um cenário. Se a história de Valentina tocou algo em você, a coragem de quem espera no silêncio, sem perder o propósito, a precisão de quem age no momento exato, então você sabe que algumas histórias merecem ser ouvidas mais de uma vez. Temos uma playlist completa com narrativas que exploram os mesmos temas: identidade, recomeço, justiça e a força silenciosa de quem nunca desistiu de si mesmo. Você a encontra aqui, ao seu lado. Se essa jornada valeu o seu tempo, deixa o seu like. Ele nos diz que estamos no caminho certo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos de histórias como essa e nos conta nos comentários qual foi o momento que mais te prendeu na história de Valentina. A gente lê cada comentário. Até a próxima história. Fim da história.